Aula, então, a partir de agora, tá? Obrigado, Gustavo. Aí tudo que a gente falar e que vocês falarem vai ficar gravado. Gente, cuidado com o que vocês falam no chat, tá? Antes a hora que eu entrei aqui, tinha algumas pessoas falando algumas coisinhas, né? Então, tomem cuidado. Hoje a gente vai continuar a fazer a correção da atividade que a gente estava fazendo na aula passada. Agora está mais tranquilo, só tem vocês na sala, então a participação fica... Apesar que vocês participam bem, mas aí quem tem vergonha por ter outra turma junto, já fica mais tranquilo para poder estar falando, ok? Aí pode ligar o microfone e vai estar falando todo mundo. Tá faltando bastante gente aqui, né? Não sei como é que estava o quantitativo de acesso de vocês na aula anterior, mas a gente tem 37 alunos, só tem 24 aqui. Cadê o restante? Deixa eu ver que a Lana está aqui, Alex, Enzo, Felipe, Gabriel, Gustavo Alves, Heitor, Isabela, João, Júlia, Caleb, Letícia, Luíde, Manu, Maria Clara, Maria, Mariana, Melina, Melissa, Miguel, Nicole, Pedro e Vitória. Cadê o restante? Estão dormindo, é? Sexta-feira tem feriadinho. Pode. Você quer ligar o microfone, Pigai? É porque o meu chat, ele tá um pouco ruim. Nossa, tá muito baixo o áudio. Alô? Tá me ouvindo? Alô? Eu tô ouvindo tranquilo. Não sei se a Dolores tá, mas eu tô. Como não te ouvi? Pode ser sua caixa de som, Dolores. Não é não? Gente. É porque eu tô ouvindo de boa, direitinho. Eu tô quase ouvindo o microfone. Bigatti, eu não tô conseguindo ouvir. Dolores, você tá com fone ou tá de caixinha de som? Ela não tá ouvindo. Deixa eu ver aqui. Ela tá de caixinha de som. O áudio de vocês tá muito ruim, mas eu tava na aula do 8º ano, tava tranquilo. Não sei se... Dolores, tá escutando? Dolores? Gente... Oi. Vou fazer o seguinte, já que... Deixa eu tentar botar o... Vamos ver aqui. Fala aí agora. Deixa eu tentar aqui, eu mexi no áudio, mexi nas coisas. Pode falar. Dolores, tá escutando? Agora melhorou. Não, tá com eco, tá com eco. Tá com eco, é. Bastante. Várias configurações, é só tirar o eco, tem como bloquear o eco. Vamos lá. Vamos mexer aqui no bendito do negócio. Assessoria pelo Teams. Aí vai aonde? Na configuração e tira o eco aonde? Tem uma opção aí de testar microfone e tem como ver se tá com eco. Eu acho que tem como bloquear o eco. Eu consigo bloquear agora melhorou. O meu. Melhorou? Pra mim melhorou agora. Pra mim também. Então vamos lá, gente. E a gente vai votar por onde? A comissão de formatura. Você decidiu? Calma. O que acontece? Hoje a gente vai terminar a correção. Eu vou passar um videozinho rapidinho, onde já explica a questão da ata de reunião. E já vou passar a atribuição de cada um. Eu fiz mais ou menos, a atribuição que eu falo assim, o que cada um vai fazer. E eu fiz um slide único praticamente para as unidades, mas claro que vai ser tudo dentro da sua particularidade, tá? Por exemplo, eu coloquei um quantitativo de pessoas para tesouraria, só que isso vai depender do quantitativo de pessoas que tem na sala. Por exemplo, eu peguei a sala de vocês como base, porque vocês estão em maior número, né? A minha sala com maior número de pessoas é a de vocês. Aí as outras eu vou diminuir. Por exemplo, eu coloquei 10 fiscais nesse PowerPoint que eu vou mostrar para vocês, mas, poxa, na sala de vocês tem 37 alunos, né? Dá para colocar até mais.
Mas isso aí é mais para respaldar a questão da sala em si e respaldar o presidente, todo mundo, tá bom? Pode falar comigo, Alex. Caleb, Oi, desliga seu professora, microfone, bom senão vai dia. dar problema. Bom dia. No caso aí que você Diga-me. falou sobre os fiscais, a gente vai definir presidente e tesoureiro quando? O que acontece? Hoje eu já vou passar tudo isso para vocês, o que é a atribuição de cada um, para a gente ver o andamento que a gente dá. Por exemplo, ainda não teve o pronunciamento, não tem documento nenhum falando de quando a gente volta. Então, até então, está restrito a essa semana. Mas a gente sabe, né? Que aí eu só estou esperando, a gente só está esperando um aval da questão da direção para a gente dar continuidade em algumas outras coisas, tá? Mas eu já olhei o que o Pigatti me mandou do site, gostei, passei para o Pablo, também para a gente estar pensando nisso como solução. Porque não tem como, quando a gente voltar, a gente fazer isso, mais dando andamento num monte de coisa que a gente vai ter que fazer. Então, quanto mais coisas a gente conseguir resolver agora, melhor é. Mentira. Por que te tirar da sala? Eu te tirar e você voltar? É isso? Tá, peraí. Vou mandar você para a coordenação, então. Brincadeira. Remover participante. Te tirei. Fala, Júlia. Gente, pode ligar o microfone para falar comigo. Aqui é Ah. que aquelas reuniões lá que ia ter com os pais, se você acha que daria certo fazer online? Não sei, aí é a direção que tem que fazer isso, entendeu? Aí eu não sei te dizer. Porque, por exemplo, na escola do meu outro irmão, estão tendo reuniões online com os pais, onde os professores participam, os diretores. Qual escola que é? É, Monteiro. Ah, tá. Eu não sei, Júlia. Isso aí acho que é a direção que resolve, né? Eu não sei te dizer se tem, se vai ter, como que vai ficar, mas aí eu acho que se Entendi. tiver, a escola deve marcar. E aí os pais, se for o Né? caso, né? Os pais entram com o login de vocês. Porque os pais não têm login, né? Né? Isso que aconteceu na outra escola. Porque ia ser bem melhor do que voltar às aulas, ter que fazer tudo isso, reunião, ia trazer mais do que já está atrasado. Não, sim, o que acontece? Eu vou dar andamento. Assim que eu tiver o parecer, a gente tiver uma decisão da escola, a gente vai dar o andamento nas coisas. Eu já testei o site, acho que válido os que o Pigatti me mandou, e aí a gente vai dando sequência, mas enquanto isso a gente já vai resolvendo. É igual eu coloquei algumas coisas no slide que algumas pessoas vão me fazer questionamento, mas eu coloquei igual eu falei, eu coloquei no contexto geral para as unidades, que eu trabalho em 4, né? Então, para a gente estar debatendo, pode ser que aquilo se torne para todas, ou pode ser que não, mas é só parâmetro mesmo, tá? Na hora que eu for mostrando algumas coisas, vocês vão falar, professora, isso, gente, é só no geral, ainda não tem nada certo, mas pode ser que algumas coisas que eu coloquei lá a gente tenha que usar como medida, uma vez que a gente está esse tempo afastado, tá? Vamos. Professor, Deu certo agora? Gabriel, fala, Gabriel. aqui, em relação à festa do final do ano, você ainda tem alguma esperança que isso vai acontecer? Porque, tipo, se a gente voltar muito tarde para as aulas, a gente vai arrecadar uma quantia muito baixa, que no caso não vai servir para poder pagar o que eu acho que não vai servir para pagar o final da formatura, igual estava planejado para ser pago. Você acha que você tem alguma esperança disso? O que acontece? Tudo vai depender de quando a gente voltar e as estratégias que a gente vai traçar. Pode ser que a gente tenha que abaixar o valor, entendeu? Vamos supor, a gente está hoje com um objetivo de R$ 500 por aluno. E a gente, vamos supor que a gente tenha que abaixar para, sei lá, 300 por aluno.
E aí a gente teria que se adequar ao estilo de festa que a gente vai conseguir pagar com R$ 300 por aluno. Só que a gente não pode pensar tanto assim, porque não é só a gente está falando de... Deixa eu ver aqui quantas turmas, deixa eu fazer minhas contas. 4, que eu dou aula, mais 6, mais 7 de Jardim da Penha em Vila Velha. Então, a gente está falando de 11 turmas trabalhando. Então, a gente consegue, vamos supor, a gente não vai conseguir mas também a gente também não sabe qual vai ser o valor das coisas. Às vezes, com o jeito que está a situação, às vezes abaixa algumas coisas, principalmente questões de festas, né, que eles estão sendo bastante prejudicados, abaixe e a gente consiga fazer uma festa bacana com valor reduzido, tá? Então, não é muito incerto, mas se a gente voltar, a gente consegue dar um gás aí. Rifa é algo que consegue fazer um levantamento rápido de dinheiro, né? A gente sabe disso. A gente tem um retorno mais rápido, um investimento menor e um retorno maior. Então, assim, vamos ver como é que vai ser. Deixa eu ver o que todo mundo falou aqui. Pelo que eu estou vendo, professora, também, nas estatísticas, elas estão mostrando que pós a quarentena, o governo, os americanos, se eu não me engano, eles vão reduzir, eles vão dar um passo para trás em relação ao dólar. Eles vão ter que meio que deixar ele... Hã? Deus ouça. O dólar tá valendo 6 e pouco agora. Tá valendo 6 e pouco. Aí, no caso, pelo que eu entendi, eles vão dar um passo para trás e vão querer voltar em relação ao dólar, deixar o dólar numa situação muito baixa para até o mundo, né, uma relação mundial, poder voltar a se estabilizar. Porque senão ninguém vai conseguir voltar, só os ricos vão continuar, vão cair até, alguns vão conseguir continuar, outros vão quebrar, ou seja, o mundo vai ficar totalmente quebrado se não tiver essa queda. Eu acredito que vai ajudar bastante, né, em relação à formatura. A gente vai conseguir pagar um valor baixíssimo, uma festa grandona, no caso. Não, eu creio o seguinte, por exemplo, as pessoas vão ter que tentar ver alguma coisa para eles tirarem um pouco do prejuízo que eles tiveram anteriormente, né? Então, eu creio que algumas coisas vão sim abaixar o valor. Deixa eu só ver aqui o que o dedo nervoso de um monte de gente está falando. Nossa formatura vai ser histórica. Maria, a gente já está passando por algo histórico, né? Porque quem diria que a gente ia passar por uma pandemia? A gente só via isso nos livros de história, eu pelo menos. Nunca imaginei que eu ia vivenciar algo que fosse para a história. Melina, o que a gente tem que ter é esperança. Fala, Bigatti, vai falando que eu estou lendo aqui que estão falando um monte. A turma toda tem que participar da comissão de formatura ou não vai ser a turma toda? Porque você falou que são 10 tesoureiros. Não, o que acontece? Na verdade, o bom é que todo mundo participe. Ao todo está dando, acho que 26 pessoas participando diretamente da formatura, da comissão, tá? Isso para ter um respaldo maior. Eu coloquei tesoureiro, coloquei produtor de eventos, mas o produtor de eventos eu coloquei um valor, um quantitativo, mas eu vou aumentar mais um pouquinho, porque vocês têm esse quantitativo de pessoas que dá para aumentar. A única coisa que é uma coisa só, uma pessoa, é o presidente e o secretário. São os únicos que são um só, tá? O restante eu sempre tenho mais do que o que está proposto. Deixa eu só ver aqui. NR também vai ter. Não sei se vai ter, Maria. A esperança é a última que morre, Maria. Concordo com você. Pode falar, Pigatti. Pode falando, é que eu estou lendo. Vocês escreveram 300 mil coisas aqui no chat. Pode falar. Escolheu qual que vai ser o meio de votação? Ainda não. Falar. Sim, é porque o que acontece? A gente vai usar o mesmo, tanto aqui quanto em Vitória. Aí a gente está testando um monte de coisa, não tem? Peraí. Eu encontrei bastante coisa. Tem uns sites. Você achou mais? Achei mais. Muito mais. Tem vários sites disso. Não, porque ele me mandou, tipo assim, uma quantitativa. Ele, 50, aí, ele mandou. Achou mais ainda, gente? Achei muito mais. Quer que eu mande por e-mail?
Pode mandar. Porque sempre, por exemplo, a gente tem que ver todos que não vai ter brecha nenhuma, não tem? Entendi. A minha preocupação é só como é que a gente vai fazer esse Eu vi, quantitativo aí de votação para tantos assim, não tem? Por exemplo, 10 tesoureiros. esqueci o nome, até te mandei, um aplicativo do Google para votação, que ele é voltado exatamente para professores, para fazer enquetes para os alunos. Aí Ah, tá. é do Google, assim. Esse foi o do Google direto, né? É. Jesus toma conta. É cada imaginação fértil, né, que tem nessa sala aqui. Tô vendo aqui as mensagens que vocês frenéticos. Gente, fala no microfone que é melhor do que eu ficar lendo aqui, Talvez não porque precise de site. Só mandar pelo Instagram pra você e você anota, sei lá. Mas Por e-mail, não é o meio por oficial. e-mail eu acho melhor. Então, Porque- porque aí pensar que é um bagulho muito confuso. É só você anotar quem no não tem papel e Instagram? tá tudo certo. O que Quem não Tem tem muita gente que Instagram? não tem Instagram nessa sala. É. Não, pro Instagram não. Eu acho que é melhor pelo programa mesmo. Fica uma coisa mais O respaldada. programa tem como Programas- todo mundo acessar. Aqui Tem não programas muito simples que você só clica. O professor abre a enquete, fica muito mais simples. É só escolher um. É muito simples. Eu fui ver. Mas também é simples só anotar no papel. É, mas não Ah, tem comprovação de que a pessoa realmente votou naquilo. É menos seguro. Tem o e-mail que vai receber, É? que é Dolores. Gente, olha aqui, eu vou ficar maluca, né? 4 turmas eu tenho. Ficar E quem vendo e-mail- garante que a pessoa vai mostrar esse e-mail como prova? Entendeu? É, não tem prova. Não Mas, tem gente, comprovação. peraí. Gente, O olha arquivo aqui, da Dolores Inteligência também, né? artificial que comanda o Gente, programa. É votação da escola, pra que alguém vai querer ficar fazendo essas coisas? Pra Mas quem é lá. quiser e-mail, Júlia. Você É, acha assim. que todos os por alunos... quê? Como é que Porque a Dolores fica também no não final? aguenta, não, gente. Não tem como mobilizar a escola inteira para nossa votação. Tem Gente, É, pô, inteligência quantos alunos artificial que faz seriam? isso. o que acontece? Deixa eu falar aqui rapidinho. Na verdade, o voto é secreto. Nem eu tenho que saber qual vocês votam, entendeu? Não tem problema que eu sou professora. Não, gente, vamos fazer uma coisa mais bacana, até porque sempre tem um que fala assim, mas você não votou, é meu amigo, mas não votou em mim. Então, eu acho os programas que o Pigatti mandou são bacanas. Eu só estou esperando. Pigatti, pode me mandar os outros também, porque eu estou testando, o Pablinho também está testando, para a gente resolver e fazer uma coisa única. Fica melhor do que eu uso a outra unidade, a Gindapé em Vila Velha usa o outro, fica uma coisa padrão, já que é para todo mundo junto, não tem? Além disso, fazer um Aí a negócio gente mais resolve. profissional também, né? Fazer um negócio menos amador. Porque mandar para o Instagram, por exemplo. Quem garante que se a mensagem chegou, a mensagem às vezes não chega, a rede pode cair, a internet pode falhar. Tem vários fatores que influenciam. Mandar e-mail também, não tem como... Por exemplo, são quantos alunos que você tem? Você tem uma média? Você tem uma noção de quantos alunos você tem? Meu Deus do céu, o problema é que, a de vocês são 37, Cariacica são 18. Peraí, eu tenho anotado. Cadê? São muitos, enfim. Enfim. Eu queria enfim, chegar que são muitos. Para vocês lerem todos os e-mails e separar turma por turma e voto por voto, além disso vão ter os candidatos, as pessoas vão ter que se candidatar e pelo aplicativo tem como você abrir candidatura e fazer várias coisas de forma mais profissional, porque se a gente fosse mandar por e-mail, eu teria que mobilizar praticamente a escola inteira, teria que mobilizar o Eric, as meninas da secretaria, porque você e o outro professor provavelmente não conseguiriam, vocês vão ficar o dia Porque, por todo. exemplo, ficaria muito Imagina essa complicado. quantidade de e-mail que ia chegar. Pois Coitado. é. Aí eu ia olhar por um. Pá, votou, não votou, ainda vou ter que fazer assim, esse pra cá, esse pra cá, esse pra cá. Separar as gente, turmas. Não vai dar certo. E sempre assim, eu vou falar, por exemplo, eu tenho algumas turmas que tem que me mandar coisa por e-mail, e eu ainda falo assim, gente, escreve no assunto, a unidade, pelo menos a unidade, eu dou aula para 4. A hora que eu abro o e-mail, tem abençoado que não mandou nem a unidade, nem o nome do grupo. Imagina, que doideira. Aí eu tenho que olhar assim, é igual Júlia, eu tenho trocentas Júlias que eu dou aula. Aí a abençoada bota assim, Júlia. Qual Júlia? De onde?
Abençoada é. Tem alguns que, graças a Deus, eu tenho um só. É fácil de eu saber, esse aí é da tal unidade. Agora, às vezes uns botam só o primeiro nome, eu vou ficar maluca, não. Deixa aqui. Professora, Fala, Maria. a Vitória pediu para perguntar, porque ela não está conseguindo ligar o microfone e não falar no chat. Ela pediu para perguntar se a gente vai ter que pagar mensalidades da formatura. Não por sei. Essa questão Não do sei. corona, né? Por exemplo, é o que eu sempre falei com vocês. Cariacica e Serra sempre foi a unidade que não tinha, porque vocês conseguiam vender bastante e arrecadar. As outras todas têm mensalidade. Então, assim, pode ser uma saída. Isso é uma das coisas que eu coloquei no slide como padrão, porque nas outras todas tem uma saída de mensalidade. Eu acho que a mensalidade ajudaria muito nessa questão do que a gente está passando. Tipo, a gente já deveria estar começando a vender as coisas e tal. Com a mensalidade vai ajudar muito mais, entendeu? Eu acho, Mas eu penso eu assim. acredito que, por exemplo, eu concordo com a Maria que iria ajudar bastante, mas, por exemplo, os meus pais, eles ainda estão empregados, mas tem gente que os pais trabalham com comércio e que não tem renda, não está tendo receita, não está Sim, entrando também dinheiro. Então, tem a gente tem que pensar tem nessa esse lado, questão. né? Deixa eu falar um negócio para vocês. Vou falar pela mensalidade das anteriores. A mensalidade geralmente é R$30. Quando tem, tá? Geralmente são 5 parcelas de R$30. Não é uma mensalidade muito alta, entendeu? Então, não sei se esse valor seria pesado para as pessoas estarem pagando, mas é uma saída que a gente pode pensar, tá? É porque a gente tem que lembrar que a gente está, querendo ou não, em um momento de crise. O mundo todo está em crise. Existem pessoas que vão, sim, ter dificuldades, que trabalham com comércio. Não tem como fingir que não existe. Não, eu sei. A escola Mas, já é cara e tal. o governo, no caso que eu digo, o governador, ele decretou que os comércios vão abrir dia 4. Só que com todas as como fala? Olha, medidas. As orientações. Mas, tipo, como vai ser 5 parcelas de R$30, vai dar 150, acho que não ficaria tão pesado assim. Olha só, a gente compara o movimento do comércio com essas restrições e anteriormente, entendeu? Mesmo assim, mesmo o comércio estando aberto, sabe, vai ser pouco dinheiro que eles vão ganhar. Eles ainda vão estar em crise. Não é questão de vender ou não, é questão de que os preços vão cair, as pessoas não vão ter mais salário. Não adianta se abrir o comércio, ninguém vai comprar. Você não adianta querer ganhar dinheiro sem vender, porque não vai ter ninguém comprando daqui a uns dias. E o pior, as coisas da formatura vão tudo dobrar, triplicar. Você acha que R$150 vai ajudar? A Dolores disse logo no início da quarentena, na primeira aula, eu acho que a gente teve ao vivo, você disse que as pessoas estavam até baixando os preços, tentando retomar, mas isso se fosse um período curto, mas não vai ser um período curto, a gente sabe que não vai ser um período curto de retomada, não vai ser fácil retomar, então os preços não vão cair, e se caírem os salários vão cair junto, é muito complicado. O que acontece? Deixa eu só responder o Luigi. Luigi, na verdade, essa parcela são 5 parcelas de 30. Gente, isso é o que aconteceu anos anteriores nas unidades. Não é só essa parcela, é só a mensalidade. Vocês têm as rifas, geralmente são 2 rifas no ano, né? Cada rifa é R$100. O bloquinho, né, são 100 números de R$1, então dá R$100 e R$100. 200 mais os 150 da mensalidade seria o valor fixo, já que consegue segurar as pontas. Aí, você quer falar, Gabriel? Eu tô com o áudio ligado para você, desculpa, né? Não. Tá. Não, porque o que acontece? Isso é o que acontece, tá? Nas outras unidades, aí, Cariacica e Serra não acontecia isso, de ter a mensalidade em si, mas tinha as 2 rifas, né? Daria R$200, e nas vendas teria que conseguir o restante.
Então, assim, a gente tem a rifa, 2 rifas, não sei se vai ser viável 2 rifas agora, porque a gente não sabe quando que vai voltar. A Melissa colocou o seguinte: se a gente poderia fazer um churrasco. Cara, vamos esperar para ver o que a gente faz. Talvez, é tudo muito incerto, dessa questão, né, de vamos pensar nos planos B, C, D. Vamos Olha só, primeiro. professora, Pode falar. sinceramente, eu acho que se um churrasco a gente for tão feliz quanto numa formatura, num cerimonial, um DJ e papapá, sabe, não tem problema, sinceramente. O que importa é a gente estar satisfeito, não aonde vai ser, quando vai ser, como vai ser. Sim, é justamente Mas eu tô preocupado porque não é questão de dinheiro, porque talvez a nossa formatura estava planejada para dezembro, novembro, não foi outubro. Dezembro. A primeira semana de dezembro ou a última semana de novembro. Deixa eu até ver aqui. Exatamente. Só que a gente não sabe se a gente vai voltar até lá, porque a gente não sabe de nada, a gente não sabe o que vai ser, porque a gente nunca viveu nada parecido. Algo totalmente novo. Então, seria legal fazer vários planos, plano A, B, C, D, E, F, Z, para ter uma rota de fuga, porque a gente não sabe como que vai ser. Então é muito complicado tratar com. A gente está despreparado, por isso que a gente tem que ter vários planos. Gente, o que acontece? Deixa eu falar aqui. É muito novo até para mim, né? Por exemplo, quando a gente parou e resolveu mudar o formato de formatura lá atrás, há 3 anos atrás, a gente sabia que a gente ia ter alguns imprevistos, algumas coisas, que teria que cortar alguma coisa ou outra, mas a gente sabia que o máximo que a gente ia fazer é reduzir a festa, por exemplo, de cortar algumas coisas para fazer uma festa mais compacta, mais barata, né? Mas a gente sabia que podia fazer num tal lugar, como é que ia ser, quantitativo. O problema é, o que a gente tem que pensar agora? No seguinte, a gente tem que ter sim um plano, D, C, D, alguma coisa assim, independente de quando a gente vai voltar, mas algumas coisas a gente só vai poder resolver mesmo quando a gente voltar. Por quê? Por exemplo, o decreto fala que até esse mês não tem decreto novo. A gente já sabe do seguinte, que dia 4 os comércios voltam, né? Mas igual o Pigatti falou, será que vai ter retorno nesse comércio? Por quê? Tem pessoas que estão sendo mandadas embora. Professora, mas se vai abrir o comércio novamente, essas pessoas não vão ser contratadas? Gente, vamos fazer uma análise na questão do seguinte: você não tem um comércio, estava fechada, não tinha receita para poder, né? Um mês você acaba dispensando alguns funcionários. Vamos supor que você volte com um. Você vai voltar com os 2, você não sabe como que vai estar a questão de venda. E, de verdade, gente, será que vai ter pessoas comprando? Se a gente não sabe como que vai ficar a economia. Então, assim, eu entendo o lado do Pigatti, que o Pigatti passou, falou da questão, né, do comércio. Eles vão voltar a abrir, mas a gente tem que ver também como que vai ficar. Porque se eu fizer uma pergunta aqui básica para vocês, quem de vocês vai sair de casa para comprar, sei lá, uma roupa? Professor, Alguém? aqui, por exemplo, eu consigo falar essa parte do comércio, porque meus pais, eles trabalham no comércio, eles são donos de um. Bacana. E a situação não está muito agradável no momento, mas minha mãe, ela tá conseguindo fazer umas vendas, por quê? Porque a loja ela já é antiga, ela já tem um sistema de influência muito grande. Aí, por exemplo, as pessoas têm uma confiança, por enquanto, para comprar. Mas não dá para saber até quando que isso vai durar. Porque ninguém vai ter dinheiro para sempre. O ramo de comércio dos seus pais? Sapato feminino. Aí, assim, é um público muito grande que compra. Sim. Só que
caiu bastante, caiu. Eu sei que caiu. A gente já fez até uns cortes aqui em casa, mas nada tão sério por enquanto. Sim. Mas, né, até Mas, por durante esse exemplo, a sua negócio mãe até teve que setembro. se. Por exemplo, não sei, no caso, eu vejo várias pessoas que estão se reinventando, né? Começou, não sei se no caso da loja dos seus pais já tinha esse sistema de, por exemplo, de entrega, né? De a pessoa escolhe online e vocês Olha, eu acho mandam que o boy entregar. um comércio que se vai. Desculpa, pode Isso falar. foi adotado. Beleza. Isso foi. Deixa o Gabriel terminar, Caleb, rapidinho. Pode falar. Isso foi adotado até há pouco tempo. Antes de começar essa pandemia, eles já tinham adotado esse sistema de entrega. Entrega aí. Ô, Rafa, bom dia. Peraí, professor, rapidinho. Tá. Pode falar, Caleb. Eu acho que um comércio que não vai falir, quer dizer, que não é que não vai falir, mas é difícil falir, que já tem uma clientela garantida, é comida. Lanchonete, Sim. supermercado, porque é algo essencial. Todo mundo É precisa isso e que eu ia ninguém vai falar deixar de agora. comprar. Então, esses aí foram situações que nunca fecharam, né? Que foi o de comércio essencial. Fechou a questão ao público, né? E teve que tomar algumas medidas, mas não foi fechado em momento nenhum. Mas, por exemplo, o Caleb falou do comércio da indústria alimentícia, de Gente, eu tô olhando aqui, alimentação. eu tô lendo as mensagens, tá? Tá. De alimentação, supermercados, mercados e lanchonetes, eu também acho, não vai falir, não vai quebrar, mas, por exemplo, o meio rural, a gente não sabe quantos casos tem no meio rural, porque não tem testes no meio rural. Se o produtor for contaminado, se os produtores, se o meio rural for muito atingido por isso, não vai ter quem produza. Então, é uma questão muito mais séria do que a gente imagina, porque ninguém planejou e não tem como chegar em certos lugares. Por exemplo, na África, os números confirmados, os números oficiais, são mínimos, são ínfimos. Mas a gente não tem números altos porque a gente não tem teste, não tem testagem, não tem como chegar nos lugares. Não, e olha Não aqui, tem se a gente divulgação. Estima-se que para cada uma pessoa infectada, 9 outras pessoas estejam infectadas, ou seja, o número pode ser 10 vezes maior do que o que estão Gente, no Brasil. divulgando. Gente, vamos lá, rapidinho. O que o Pigatti falou é verdade. E olha que mesmo com a gente não tendo esse tanto de testes, de testagem, a gente já está com o quantitativo de pessoas maiores do que a China, apesar que a gente falam-se que a China mascarou, né, o quantitativo de pessoas que vieram a falecer. Gente, é muito sério. A gente não tem... para mim é novo, nunca de verdade. Imaginei passar por algo assim. A gente está tendo que se reinventar em várias coisas. O que tem me tirado muito o sono de pensar é a questão. As outras turmas é mais tranquilo o material deles. O de vocês é mais complicado para mim, por quê? O nosso trabalho todo envolve a gente trabalhar ao longo do ano para a gente, no final, a gente colher os nossos frutos. E aí, a gente está nesse problema. Quando que a gente volta? Igual que eu vi que o Pigatti falou que fala que é setembro, né? Mas eu só confio nas coisas quando falar assim, não, volta tal época. Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte, os comércios abrem agora dia 4, né? Eu creio que vai ter uma questão de pressão para que as escolas também voltem, por quê? Tem muitas pessoas que trabalham em comércio, os funcionários, eles não têm com quem deixar os filhos. A gente tem que levar isso em conta, gente. Né? Que não tem com quem deixar os filhos e podem querer que as escolas voltem a funcionar por causa disso. Mas também, acho que nem o governo, no geral, eles imaginariam num plano B, C, de algo do tipo, porque nem eles acho que imaginariam que poderiam passar por algo assim. Então, está muito complicado esse cenário que a gente está vivendo hoje. Eu acho, sim, que a gente tem que pensar em algumas coisas, a gente não pode só parar, não, vamos parar e quando voltar a gente resolve. Não, a gente pode, sim, eleger a comissão de formatura, se caso não puder algumas coisas,
a gente tenta num plano B, o churrasco, se for o caso. Pode ser uma saída, porque não vai ter muita. Só a sala de vocês, sua, que é muito. A sala de vocês, que é muito grande, né? Que tem 37 pessoas. Mas, por exemplo. A gente pode inventar um negócio. Não, a gente pode pensar, vamos supor o seguinte, né? Lá para, como a festa é em dezembro ainda, a gente não sabe quando que vai ser a questão de liberação para eventos também. A gente tem que levar isso em consideração. Uma das coisas que eu tenho feito para passar o tempo é ficar assistindo live. E o pessoal fala que para eles esse ano está acabado, o pessoal, né, do que faz shows, por causa da questão de liberação para evento, de aglomeração, né? É algo que a gente tem que pensar também, porque a gente só consegue fazer uma formatura em um evento se liberar a questão de aglomeração, porque a gente está falando aí de uma festa para umas 300 pessoas. Então... Até porque quem vai ter coragem de, logo após uma pandemia, se aglomerar em um espaço fechado, que vai ter muita gente, são mais de... Até que lá não é fechado pessoas, não, Pigates. O ilha, ele é aberto. Tipo assim, tem circulação de ar. Ele é bem grande. Eu sugiro ir na praia. Mas de qualquer jeito é aglomeração, então Não, sim. Por exemplo, eu não teria coragem de, pós-pandemia assim, eu ir pra lá. Não, eu teria coragem de ir pra praia, porque, por exemplo, fazer tipo... Nem pra praia, gente. É um lugar bem aberto, tipo, a gente fica no mar, a gente fica literalmente solto lá. Tá, mas de qualquer jeito se aglomera, se encontra. Calma aí, gente, um de cada vez. Se tiver uma pessoa contaminada lá, vai contaminar todo mundo, mesmo que seja na praia. Não tem... A gente vai se aglomerar. E é complicado. Mas eu queria falar do comércio. Você falou que existe uma pressão para a reabertura do comércio, tanto que o governador ele já determinou que vai poder abrir alguns serviços, mas, por exemplo, não tem como retomar só abrindo o comércio, porque até agora a quarentena aqui no Espírito Santo, pelo menos, foi muito, muito satisfatório o resultado. O sistema de saúde ainda não se sobrecarregou. Existe um número de casos, mas funcionou bem porque muitas pessoas estavam de quarentena até semana passada. Semana passada, há 2 semanas atrás, o número de pessoas em quarentena, em média, era de 70%. Só a partir de 70% que é considerado realmente quarentena. Se tiver menos de 70% de pessoas em casa, não é quarentena. É só algumas pessoas estão em casa. Mas há 2 semanas atrás estava acima de 70%. Então nós estávamos oficialmente de quarentena. Depois disso, depois de algumas declarações e de algumas coisas que circularam por aí pela internet e por outros meios, esse número caiu de 70% para 45% de pessoas em casa. Então caiu drasticamente. A quarentena ela foi interrompida e as pessoas estavam saindo de casa e aí a gente vê o resultado hoje. Mas também tem dedo de alguém, né? Calma aí, gente, um de cada vez. É claro que tem dedo de alguém, porque teve pronunciamento falando que quarentena que não funcionava, enfim. Mas o que eu quero dizer é menos, por favor, pode ficar. Parte política, a gente não pode entrar nesse meio. Mas onde eu quero chegar? Funcionou até agora porque a gente estava o estado estava de quarentena. Quando a gente interrompeu a quarentena, o número de casos explodiu, tanto que ontem foi decretado que a gente estava no pico. Há 1 mês atrás, demorou 40 dias para nós chegarmos a 3 mil casos. A semana passada foram 3 dias para chegar a 40 dias para chegar a 1.000 casos, quer dizer, semana passada foram 3 dias para chegar a 1.000 casos. O número está explodindo, nós estamos no pico e não faz sentido nós sairmos de casa agora, não faz sentido abrir o comércio agora. Porque se nós abrirmos o comércio agora, só vai interromper cada vez mais a quarentena, vai ter mais pessoas em circulação e mais pessoas vão estar infectadas e pior vai ficar o cenário. Então, não tem por que abrir, porque se abrir agora, a gente não vai ter, puxando um pouco mais para o nosso lado, não vai ter a formatura, porque não vai ter como fazer a formatura, porque a preocupação vai ser absolutamente outra, entendeu? Pigatti, vou falar um negócio com você, o que eu tenho visto. Eu acompanho várias pessoas, vários influencers na internet para ver algumas coisas e, por exemplo, eu me assustei
com uma influência que ele estava trabalhando. Pessoas que têm que trabalhar estão saindo para trabalhar, porque alguns serviços não foram interrompidos. Ele passando em Cariacica, naquela principal de Cariacica, eu não sei como que é o nome dali, gente, estava lotado de pessoas passeando. Eu moro em Vila Velha, eu saio para ir rapidinho, eu saio para ir ao supermercado e volto para casa, eu não estou circulando até porque eu tenho uma mãe que é diabética, eu tenho medo também, gente, porque não é só porque quem tem alguma conformidade. A gente tem visto que pessoas que também não têm conformidade nenhuma estão morrendo. E outra coisa, a gente acha que a gente não tem nada e vai que a gente tem e não sabe, né? Então, assim, eu vou ser muito sincera, eu tenho medo, tenho receio. Eu não tenho saído, mas eu vejo várias pessoas que eu sigo que vão passando na praia. A praia aqui em Vila Velha tem pessoa na praia, um número significativo de pessoas. Eu tenho visto pessoas que têm feito caminhada, corrida na praia, um monte de gente que virou fitness depois da quarentena, né? Porque não está trabalhando, então está tendo tempo para fazer uma atividade física. Aí vai para a praia. Então, assim, são coisas que estão acontecendo e que, rapidinho, Caleb, eu acho que vai sim aumentar o número de casos. Só que o governo está recebendo uma pressão muito grande. Igual o Gabriel tem a família que tem comércio. Cara, dependem disso para viver. Várias pessoas dependem de comércio, disso e aquilo outro. Bacana, por exemplo, no caso, já tem um nome no mercado, né, a família dele, e se reinventou e está fizeram a questão de entregas, para não perder tanto cliente e ter pelo menos um capital de giro ali para estar fazendo, né, girando a questão de mercadoria, vendendo um pouquinho para se manter. Mas tem pessoas que não estão conseguindo se reinventar. É muito complicado, o cenário tende a piorar muito daqui para frente, ainda mais com o comércio aberto. Mas quem somos nós para falar alguma coisa, né? Deixa eu falar rapidinho. É só concluir o pensamento. Eu não entendi eu realmente não entendi a estratégia de permitir que o comércio reabra justamente no momento mais crítico eu entendi, da mas pandemia, eu não concordo. porque não faz Cara, sentido. precisa rodar. Faz sentido. Mas não vai rodar. Se tiver todo mundo morto, Gabriel, não vai rodar. Mas, cara, você tem que pensar... O problema é que a gente tem que pensar no seguinte, rapidinho, tem pessoas que dependem disso. E tem pessoas que não estão conseguindo se reinventar. Por exemplo, no caso do Gabriel, os pais dele estão conseguindo, assim, tiveram que fazer alguns cortes, mas estão conseguindo vender, né? Conseguiu com o sistema de entrega, estão tentando de alguma forma. Agora tem gente que não está conseguindo. Então, esse que é o problema, e fica essa pressão. Eu entendo que pessoas mortas não vão conseguir vender, mas não tem como, não adianta, ainda mais agora, abrir o comércio, porque se abrir o comércio agora, o número de casos vai explodir. Não tem, a gente tem exemplos como a própria Itália, a Espanha, que optaram por abrir o comércio e deixar a economia supostamente ser alimentada pelas vendas, abrir o comércio com o pressuposto de que a economia tinha que girar. E nós vemos o que aconteceu com esses países. É muito claro, já foi mostrado, mas outros países como a Noruega, a própria a Noruega e a Holanda, eles decretaram a quarentena logo que já tava eles pensaram. Dando um exemplo aqui, por exemplo, Singapura. Não faz sentido. Singapura não teve quase nenhum caso, porque logo quando começou a pandemia, eles tomaram medidas radicais, decretaram quarentena, multaram quem estava andando na rua e eles solucionaram. Hoje eles não têm quase nenhum caso de coronavírus, mesmo fazendo fronteira com a China. Caleb, mas é o que você falou, eles tomaram medidas drásticas e colocava a pessoa para dentro de casa, se fosse preciso, prendia. O que aconteceu? No Brasil não foi isso. Tinha pessoas que furavam quarentena, né? Então, assim, esse que é o problema. Talvez se tivesse todo mundo ficado preso dentro de casa e deixando somente os serviços essenciais, talvez teria surtido efeito. Mas eu vou ser muito sincera com vocês. Cara, eu fui no supermercado algumas vezes, antes de tomar essa medida que tinha que entrar quantitativo de pessoas, que tinha que estar com máscara, que tinha que estar com... Passavam álcool estão passando álcool na mão da gente quando a gente entra. Cara, o povo
estava lotado os supermercados, como se não houvesse amanhã, eu fico brincando. Todo mundo, assim, 300 pessoas, e não tinha o limite de pessoas por metro quadrado. Então, as pessoas não tinham shopping para ir, eles iam passear no supermercado. Então, assim, são coisas que a gente tem que levar em consideração. Concordo que se tivesse feito uma quarentena, mas a gente é muito irreal. Nunca alguém pensou em passar por isso, então é tudo muito novo. A doença, porque é muito fácil, a gente vê, às vezes, nas reportagens, mas a gente não tem noção, né, do que... Olha, sinceramente... Então é muito complicado a gente falar. É tudo muito novo para todos. Dolores, o fato professora, ou a gente para agora e para voltar o mais rápido possível, ou a gente vai parar lá na frente, mas não por opção. A gente vai parar lá na frente porque o sistema de saúde vai estar sobrecarregado e a gente vai ter medo realmente de sair na rua e pegar essa doença e não ter onde ficar. Lá em Manaus, o sistema de saúde lá já entrou em colapso. Pessoas estão sendo mandadas para casa para morrer em casa. Lá eles não decretaram a quarentena. Eles optaram por deixar a economia supostamente girar. E agora eles estão parando porque está todo mundo morrendo. Esse é o fato. Sinceramente, eu acho que nós tomamos medidas muito atrasadas em relação à pandemia. Desde que o coronavírus começou na China, quando era uma endemia, já sabiam que ele era como se fosse uma gripe mais forte e super transmissível. Nós já deveríamos saber que ele ia chegar aqui e ia chegar com tudo, porque o sistema de saúde do Brasil não aguenta nada praticamente. A gente morre por problemas toscos, a gente tem problema com alagamento, com dengue, doenças que já são daqui, que a gente já deveria ter tratado faz muito tempo. Então, você acha que realmente estava preparado para uma pandemia de um vírus igual a esse? A gente foi muito burro. Além disso, Caleb, a China, por exemplo, ela tem um sistema de saúde público e lá eles tomaram medidas logo no início, assim, para conseguir reduzir ao máximo o número de pessoas contaminadas. A Índia também, e mesmo assim na China nós tivemos diversos casos, porque, querendo ou não, lá foi o início, eles foram surpreendidos como nós. Mas nós temos exemplos da China, da Europa, dos Estados Unidos e de vários outros países de como a gente tem que seguir. Nós somos o último continente a ser afetado de forma grave. A América foi o último continente, então nós temos vários exemplos e nós estamos fazendo tudo ao contrário. A gente está pegando tudo e jogando fora. A gente tem um manual. A gente está queimando o manual de como fazer dar certo. Comparando isso com os americanos, que no caso seria América do Norte. Por exemplo, não só os americanos, Gabriel. O Brasil, a gente... Não, eu tô falando assim, aqui, de lá já teve um pique muito maior. Que eles já sabiam que isso ia acontecer. Só que não tomaram medidas que deveriam ser tomadas. Aqui ainda não chegou o auge dele. Né? Mas, por aqui exemplo, só foi uma morte. Deixa eu só falar rapidinho. Não sei se vocês têm aula depois dessa. Já até deu. O que acontece, gente? A gente tem que levar em consideração, concordo tudo que o Pigatti falou, concordo também de algumas coisas do Gabriel. É igual, só que assim, gente, a gente tem que pensar também nas pessoas que estão sendo prejudicadas com esse monte de coisa que está acontecendo. Principalmente os pequenos empresários, microempreendedores. É o que estão tomando uma porrada muito grande de não poder saber como que vão sobreviver. E muitas famílias dependem disso, cara. A minha preocupação muito grande é com isso. Fora as pessoas que estão morrendo, as pessoas que, de certa forma, estão sendo prejudicadas e estão faltando as coisas dentro de casa. Né? Porque, por exemplo, tem pessoas que estão não estão tendo mais já, que foram mandadas embora das empresas por causa disso. Isso é muito sério o que está acontecendo. Eu falo de verdade, gente, a gente está passando por uma coisa histórica, nunca imaginei. E eu, sinceramente, estou com medo do que vai acontecer, pelo que o Pigatti falou. Algumas medidas que deveriam ser tomadas, tem gente que não está tomando. Então, assim, está pagando para ver como que vai ser? Né? Então, assim, a gente teve vários exemplos de várias coisas
Aí eu tenho aquela comparação, mas a economia de tal país é melhor do que a economia nossa, então dá para fazer. Mas, gente, sinceramente, eu estou assustada demais com tudo que está Olha acontecendo. só, a gente é a 8ª maior economia do mundo. Não existe essa desculpa, sabe? São coisas diferentes. PIB, Entendi. IDH e etc. São coisas totalmente diferentes. O tamanho da nossa economia, o que a gente produz, não está atrelado à nossa qualidade de vida. Muito menos ao nosso Concordo sistema de plenamente. saúde. E a gente O tem nosso que se sistema de adequar ao saúde que a gente Acredito tem, gente. que a atacado quarentena. pelas pessoas e, Fala, Gabriel. Fala. Eu acredito que a Aqui, já que o quarentena Caleb tocou funciona em nessa. país. Pode falar, Gabriel. Peraí. Já que o Caleb tocou nesse assunto de economia, eu só queria falar um negócio aqui. Como é que vai ficar essa mensalidade das escolas em geral? Não só do Darwin, mas das escolas. Não. Porque, assim, o Não valor sei. tá extremamente absurdo, porque é um valor que acho que quase ninguém, a maioria das pessoas que estão em escolas grandes como o Darwin, tem certeza que a maioria não vai aguentar pagar isso até o final do ano. Também Isso porque aí eu não sei. Ô, Gabriel, aí você tem que ver isso aí com a escola, e aí eu não sei dizer, entendeu? Aí eu não tenho nem como te falar nada. Olha aqui, vamos, porque senão daqui a pouco a Val vai arrancar o meu pescocinho, porque eu tô atrasando vocês na aula dela. Vamos Vai ver se a não. gente marca, independente, por exemplo, se vocês quiserem, quem quiser debater algumas coisas, a gente pode marcar bate-papo extra sobre essas Eu coisas. aceito. Se quiser, Na só sexta é vocês feriado. falarem. Eu acho que isso é aproveita. muito legal pra gente debater. Querendo ou não, a gente descontrai um pouco, a gente conversa um pouco, a gente interage. Eu sou adepto de a gente abrir um bate-papo na sexta, se for bom pra todo mundo. Eu não vou Se fazer vocês nada, eu vou estar quiserem, em casa. Ninguém vai sair de casa, então eu acho que mando para vocês e aí a gente bate um papo informal, sem nada demais, entendeu? sem É bom gravação. para mim, é bom pra Valeu, você. professora. Só um bate-papo. Pode falar. É algo informal, gente, sem gravar, sem nada, é só para a gente debater mesmo. Eu vou criar o link e falo. Eu tento ver se eu pego o contato de alguém, vou abrir também se Cariacica quiser, e aí eu mando o link para vocês. Fica Só muita gente com Cariacica. Fica muita Tá gente. bom, então. Mas eu te garanto que não vai ter muita gente querendo, não, tá? Vai ter um monte de gente que não vai querer falar, não, vai falar que o assunto é chato. Não, mas aí o que acontece? Professor, eu vou ter que desligar. Aí você Vai pode lá, me mandar eu por e-mail? Mando. Tchau, professora. Então, Até a próxima aula. pelo Instagram. Obrigado, professor. Beijo. Valeu. Adorei, gente. Beijinhos. Tchau, professor. Tchau.